Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arredou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: Ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, e lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós estamos acompanhando o Evangelho da Vinha do Senhor. Nós vamos notar que Deus cuida da sua vinha, cuida do seu povo. A vinha coincide com a igreja e nós somos a igreja. Na igreja deve haver uma comunhão de pessoas, fraternidade, não deve haver competição, ira, ganância. E nós vimos alguns vinhateiros que dão um contra-testemunho, rejeitam, assassinam, pensando em si mesmo, não está pensando no todo da igreja. Queridos irmãos e irmãs, a figura da vinha, da videira, é muito rica na história de Israel. Nós vimos, por exemplo, no Cântico dos Cânticos: Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Vai se falar de uma aliança de Deus com o seu povo no livro do Cântico dos Cânticos em tom de poesia, mostrando que por meio da vinha Deus quer fazer uma aliança de amor com todos nós. Quando Jesus conta a parábola no Evangelho de hoje, ele está fazendo uma interrogação importante. O que poderia eu ter feito a mais pela vinha do Senhor e ainda não fiz? De que forma eu estou me comportando como servo desta vinha? Colhendo, amando, produzindo frutos? Ou estou rejeitando, fazendo intriga, produzindo uvas doces ou amargas? Queridos irmãos e irmãs, nós vamos ver na Sagrada Escritura a importância do que a terra há de produzir. O trigo que faz o pão representa tudo aquilo que o homem tem necessidade para a sua vida cotidiana. Nós vamos ver também a água, que dá fertilidade à terra, e é o dom fundamental que torna possível a vida. O vinho, por sua vez, fruto da videira e da vinha do Senhor, nos traz a excelência da criação, nos dá a dimensão da importância de celebrar, de festejar,
indo para além dos limites da cotidianidade da vida. O vinho alegra o coração do homem, diz o Salmo. Assim o vinho e com ele a videira tornaram-se imagem também do dom do amor de Deus que alegra a nossa vida, o nosso coração. O amor de Deus que deve ser celebrado em cada missa, em cada Eucaristia, que devemos celebrar também no cotidiano da nossa vida. Irmãos e irmãs, na figura da videira, nós devemos olhar também para a experiência do sabor divino que a fé nos propõe. Saborear as coisas de Deus, rejeitando aquilo que é do mundo. Na parábola de hoje, os vinhateiros ficam com uma ganância humana e rejeitam o que é de Deus. O cristão não deve viver este tipo de situação de ganância. Irmãos e irmãs, nós vimos que o filho do proprietário representa Jesus. É lançado-lhes as mãos, puseram-lhe fora da vinha e o mataram. É uma referência clara à crucifixão que o Senhor irá viver fora da vinha de Jerusalém, fora dos muros da cidade de Jerusalém. Aqui o filho do proprietário da vinha é rejeitado. Em Mateus 21:42 nós lemos, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Irmãos e irmãs, vamos pedir a graça de não rejeitar ao Senhor, mas de sermos nós bons servos da vinha, que sabem produzir os frutos que Deus quer de nós. Assim como Deus cuida da vinha, Ele cuida do seu povo e quer cuidar individualmente de você. Santo Agostinho, em seus sermões, no Sermão 87, afirma: Deus nos cultiva como um campo, uma vinha, para nos tornar melhores. Os vinhateiros assassinos, eles não deixaram Deus cuidar deles, e o coração ficou cheio de sombra, de maldade. Vamos permitir que o Senhor cuide de nós para sermos melhores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.